Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar a partir de agora. Portanto, é hora de você trabalhar também, se comunicar conosco, nos responder coisas que eventualmente nós não consigamos aqui, perguntar as coisas que você quiser através do nosso atualidades@pampa.com.br ou através do nosso WhatsApp 999-777-001. Pois o Dr. Bumbum foi achado, né? O Dr. Bumbum foi achado. A Polícia do Rio de Janeiro fez um disque denúncia, prometeu prêmios, enfim. E através de um telefonema, a polícia ficou sabendo que ele estava num centro empresarial na Barra da Tijuca, ele e a sua mãe, e foram presos. E ao longo desse tempo, algumas pessoas que também foram vítimas dele, né? Não com tanta intensidade, com tanta gravidade, como essa mulher que veio a óbito, né? Começaram a aparecer e contar as coisas. A justificativa é que ele tem síndrome do pânico, por isso que ele não se entregou, por isso que ele desapareceu. Então, tu já sabe agora, síndrome do pânico é a chave de tudo. Eu acho engraçado, né? Esses caras fazem as lambanças quando a polícia vai pra rua, eles ficam doentes. Ficam doentes, é. Tá preso, fica doente. E antes dele ser preso, ele postou 5 vídeos nas redes sociais se dizendo como um injustiçado. Ah, que pena que eu não vi isso. Ah, bom, cada um diz de si o que quiser, né? Mas olha só, Magda, vamos analisar friamente. Vamos. Um procedimento médico envolve risco. Um procedimento médico invasivo envolve risco. Onde quer que tu esteja, mesmo no hospital. Existe o seguro médico, para você ter uma ideia, que indeniza, que cobre os danos sofridos pelo médico diante de um procedimento eivado de insucesso. Ninguém é fadado ao sucesso eterno. Isso se aplica ao direito também. Num processo, existem advogados dos dois lados. Um vai ganhar, outro vai perder. É normal. Eu já ganhei dezenas de processos, já perdi dezenas de processos. Doutor Ruschel, a mesma coisa. Qualquer pessoa. Um médico pode, muitas vezes, num procedimento, mesmo sem cometer um erro, ele pode ter um problema, enfrentar uma dificuldade grave de um paciente que tem arritmia, que tem um problema qualquer, e isso resultar. Agora, o que fez o sujeito fugir foi a ilegalidade. Ele fez um procedimento num quarto de um apartamento, não tinha sequer um desfibrilador. Não tinha nada. Tinha nada. Era uma maca, um aparelho de pressão, uma maca e o resto... E aí não dá síndrome de pânico nessa hora. Aí não teve síndrome de pânico. E ele nem cirurgião plástico, ele é, né? Ele não tem registro na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não tem registro. Mas, enfim, ele e a mãe dele estão presos e tal. E em contrapartida, já que nós falamos agora, torcemos pelos tailandeses, né? Lembra aquele casal de jovens que marcaram uma viagem para a África do Sul e tal, foram lá, tiveram um acidente de automobilístico. Ela conseguiu voltar para o Brasil, mas ele ficou internado lá. É o Lucas Pacheco da Silva, pois ele agora conseguiu voltar para o Brasil. Já está na sua casa, em Esteio, com muitas sequelas, sem dúvida alguma. Ele está com dificuldade para falar, ele está com vai ter que fazer uma série para se recuperar, enfim. Tentou ir até a Santa Casa de Misericórdia para ver se consegue fazer uns exames, ver a situação real dele. Ainda não conseguiu o lugar, enfim, mas vai conseguir. Mas o importante é que ele está aqui, está vivo. E a recuperação vai ser mais fácil do lado da família, com certeza. Imagina, ele estava num hospital lá na África, sozinho. Ele é muito amigo da minha cabeleireira. Ah, é? Ela então ajudou na vaquinha e tal. Fizeram uma muito vaquinha. Caro para manter no hospital. E o plano que eles tinham, porque a gente faz um plano internacional, mas é assim, 40 mil, 50 mil, dá 2, 3 dias de hospital e nada mais. Esse seguro médico que eles vendem, as agências de turismo vendem, é para probleminhas, probleminhas. Porque, olha, tem países que o custo é altíssimo. Os Estados Unidos é caríssimo.
espremer um furúnculo nos Estados Unidos é um caminhão de dinheiro. Gustavo Vitorino, as minhas amigas, algumas amigas que moram em Nova York, elas vêm para o Brasil para fazer os procedimentos. Não é a coisa mais rara do mundo, não. Ou tem gente que vem para o Brasil para ir ao dentista. Sim, tratamento dentário. Eu tenho um amigo, o Jackson, que mora na Austrália, foi meu colega de segundo grau, imagina, é velho também, que nem eu. Só que ele tá bem acabadinho, eu que tô legal. Será que ele diz a mesma coisa? Não, ele tá vendo lá, ele tá vendo essa hora de manhã lá, ele tá vendo, ele sempre assiste o programa, manda mensagem para mim. O Jackson veio ao Brasil fazer o tratamento dentário, ele disse que é menos da metade do custo. Menos da metade, vale a passagem. Menos da metade, vale a passagem. Dependendo do tratamento, você faz... E é isso que incomoda os dentistas em Portugal. Porque os brasileiros, além de cobrarem mais barato, eles não têm a fama de açougueiros, porque parece que os dentistas portugueses são meio açougueiros. Então as pessoas adoram os dentistas brasileiros em Portugal. Por isso que incomodou, deu aquela encrenca, tem que fazer revalidação, tem que fazer não sei o que, blá, blá, blá. Porque também tem o seguinte, né? Se todos os dentistas brasileiros forem para Portugal, dobra a população. Sem dúvida. Falando em dentistas e coisas, tu me estás bem, Luiz Cantofani? Melhorei assim 60%, mas vai ter que fazer mais uma cirurgia ainda para fazer. Que a doutora Marlene me detectou, porque, sabia, Magda, o dente é muito perigoso, sabe? Pode criar uma sepsia para o resto do corpo e você não tem uma... Eu tive endocardite bacteriana. A endocardite é um dos males. No procedimento dentário que eu fiz, eu tinha prolapso, não dei bola. Você teve no cardiologia, ali no instituto, né? Sim, fiquei um mês no hospital. Imagina. E eu vou aproveitar, dona Magda, e vou dedicar o programa aqui a dona Marlene Neumann e também ao Valdomiro. Quem é o Valdomiro? O Valdomiro é o pai de um grande amigo nosso, que deve conhecer o Jorge Alimon. Lógico, o Valdomiro mora em Osório, anda de Del Rey, é um coroa, está um pouco doente, mas ganhando as gatas, vê o nosso programa todos os dias. Pai do grande empresário Jorge Alimon, o cara ganha a mulher com Del Rey, tem que ser craque. Ganha na rodoviária de Osório. Como é que é o nome dele? É o seu Valdomiro, pai do Jorge Alimon. Que legal. Pô, seu Val, o senhor é craque, seu Val. Seu Valdomiro, o senhor é o cara, entendeu? Valdomiro é o cara, olha aí, Valdomiro. É o cara. A Magda falou que o... Seu Valdomiro é o cara. É o homem a ser imitado. Mas não é que nem o Vitorino que tem um carro de 130 milhões, R$1.000. Aí o dinheiro é mais fácil, não. O cartão black. O IPVA do carro do Dr. Vitorino. É o preço do Del Rey do Valdomiro. É o rei do Valdomiro. Valdomiro é o cara. Fica aí pelo litoral, não venha fazer... O seu rosto parece estar com febre, mano. Não tá. Ele disse que estava um pouquinho assim. Não. Ele deve ser a ressaca do grande jogo que ele assistiu ontem. É verdade. Abriremos um capítulo depois para isso. Eu tô curiosa ou a senhora quer fazê-lo agora? Vou fazer, porque eu não sei nada, eu acordei e não sabia nada disso. Isso, então deixa eu lhe dizer assim, tive uma saudade, né? Nós estávamos com saudade todos do futebol brasileiro, saudades do Grêmio, aqueles que são gremistas, né? A Arena teve mais de 20 mil pessoas e uma expectativa de como o Grêmio voltaria depois dessa parada de quase 30 dias. E com o Grêmio aconteceu uma coisa, dona Magda. O Grêmio, como jogou o Mundial, ele atrasou seu calendário. Aí iria voltar mais tarde, como os meninos do Sub-23 não deram a resposta no Gauchão, eles tiveram que antecipar a sua volta. Então, o time do Grêmio chegou no mês de junho já esfacelado fisicamente. O Grêmio não conseguia apresentar o seu futebol, que é um futebol dinâmico, compacto, de marcação em cima. E ontem o que se viu, o Grêmio voltando de uma parada, de uma pré-temporada, foi voltar o futebol do Grêmio. O Atlético Mineiro, que era vice-líder do Campeonato Brasileiro, quando entrou em campo, não chutou, Vitorino, é impressionante, ele não chutou uma bola, o Groi não fez defesa. Então isso mostra como o Grêmio está fazendo a sua marcação, não deixando o adversário jogar e produziu uma série de chances de gol. E esse voto que o Kahneman estava saindo, é verdade ou não? Olha, se tivesse a informação confidencial, não daria. Eu vou falar como torcedor aqui, porque é muito forte o boato, porque o boato vem da Itália para cá, né? De que a proposta é significativa, mexe com a vida do jogador, que já não é mais menino, pode fazer um contrato que revolucione a sua vida. Então é um risco de eu vou torcer que a proposta não chegue, porque ele é um extraordinário jogador. Não, peraí, mas o Kahneman tem 27 anos. Mas para mercados... Mas por isso que eu estou dizendo... O mercado europeu já não pega o toque. Ele é velho, sabe? Para o mercado europeu ele já é velho. Ele não é tão velho, já está ficando velho. Está no ponto, né? Ele já está no limite.
do jeito que ele é sério, se dedica, se prepara, é um cara que tem 10 anos. Mas tu pega com o mesmo Kahneman, Gustavo, com 22 anos, vale 100 milhões de euros. E ele, com 27 anos, vale 30 milhões de euros. Os valores são desproporcionais. Tá, e eu quero saber da fofoca, porque eu só vi uma entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior, que ele, que é sempre um lorde e tal, ele meio que mandou os recados, para de se meter, o Grêmio, quem cuida do Grêmio somos nós, não sei o quê, Com quem que ele estava bravo? É que, na verdade, essa questão do Kahneman está isso que está incomodando. Eu achei que era. Porque foi anunciado que a diretoria teria recebido essa proposta. Que é o que eu disse milhões, que não era, né? Que não era. E aí o vice de futebol do Grêmio, doutor Duda Kreff, e o seu diretor, doutor Alberto Guerra, quem manda um abraço, são dois queridos e diletos amigos, muito gremistas, né? Que se representam pelo futebol, disseram, não há proposta, não chegou aqui a proposta, né? E aí um determinado veículo da capital informou que existia jogando então a diretoria contra a torcida. Essa é por isso que o presidente deixaram o presidente bravo. E ele mesmo, um lorde, ele falou severamente, tipo assim, vou cuidar da vida de vocês, não sei do meu barraco. Quem gosta de falar assim também é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, com todo o seu temperamento, é o que dizem alguns, não está conseguindo nenhuma aliança. É verdade. Então ele recebeu 2 negativas de 2 possíveis candidatos à vice-presidência da República, não está conseguindo fazer aliança, provavelmente vai com o vice sendo de dentro do próprio partido. E aí ele fica com 8 segundos só. A cada aparição são 8 segundos na televisão e no rádio. É quase nada, é quase o meu nome é Enéas. Oi, tchau. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Explica para os jovens aí o que é meu nome é Enéas, porque os jovens não vão entender. Eu conhecido o Enéas. A Alice sabe que meu nome é Enéas? Aí ele sabe. Aliás, a Alice sabe tudo. Não sou tão novinha. Meu nome é Enéas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se são coisas montadas ou não, mas as imagens reproduzidas do Bolsonaro no canal dele, no Facebook, pela internet, são impressionantes. Ele não desce em aeroporto com menos de 5 mil pessoas. Isso é verdade. A não ser que seja uma coisa que não seja verdadeira. E aí a gente vê a turminha de sempre batendo nele, Globo, batendo nele, Folha e o UOL, então detonam ele todo dia. Então, se ele espirrar, no outro dia Bolsonaro tentando contaminar o ar brasileiro. Agora, espirrou pra matar todo mundo. Espirrou pra matar. É assim, o Grupo Folha. Doutor Gustavo Vitorino, o senhor que é um advogado que conhece o histórico das eleições do planeta, eu acho que essa eleição vai ter um fenômeno. Não vai ser decidida na televisão, vai ser decidida na internet. O Obama ganhou a eleição assim, lembra? Então, 8 segundos, 8 minutos, não vai adiantar nada. O Obama ganhou, o Obama e o Trump. O Trump ganhou a eleição no Twitter, o Obama... No Twitter. É que os tempos mudaram, né, Chicão? A coisa mudou. Até porque vai faltar dinheiro. Também. A internet é o meio mais barato hoje, é a internet. Grátis. Exatamente. Então tem que explorar muito. Então, com certeza, a criatividade, o uso da internet vai fazer completamente a diferença nessa candidatura. Mas 8 segundos de televisão é muito pouco também, né, Chicão? É perto dos outros. Mas teve candidatos do PMDB num passado bem recente, que o Ruxo, o Vitorino pode falar, que tiveram até 20 minutos por dia e não conseguiram nada. Às vezes o carisma... É que 20 minutos também daí não rende, né? Eu acho que já é que 20 minutos é uma chatice, né? Eu tô enjoada já de sono. O que tu achou desse meu óculos aqui, que foi feito exclusivamente para mim, se chama o The Best. O The Best é aquele cara que ele entra numa festa, os homens já chegam para as mulheres, vamos embora, as mulheres, eu quero ficar, eu quero bater um selfie com ele. O The Best é o cara. Terror dos maridos. O óculos The Best é uma grife que o Lau fez para mim. Tá muito bonito. Que gosta muito de ti, que as pessoas vão lá, quero comprar o óculos da Magda. Eu digo, não, o programa do Chicão, não, o programa da Magda, o programa da Carla, o programa do Vitorino. Todo mundo é o nome do programa. A Pampa tinha que botar cada dia o nome do rei. De todo mundo. Alice. Vocês lembram de um caso que aconteceu em abril, de um homem que colocou fogo na recepção do hospital de Lajeado? Sim, claro que ele estava muito irritado. Sim, porque o não filho foi bem atendido e tal, voltou, exato. O filho dele estava com muita febre, ele ficou 4 horas esperando ser atendido e não foi atendido. Aí ele foi para casa, colocou um capacete, pegou uma faca, colocou fogo. Então, ele foi condenado a 4 anos e 2 meses. Não, esse foi o episódio que a Alice estava retratando agora.
É exatamente esse. Ele foi condenado? Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses em regime semiaberto. E, além disso, ele vai ter que pagar pelos prejuízos causados, que foram avaliados em mais de 31 mil reais. E tu acha que ele vai pagar? Tu acha que ele tem dinheiro para pagar? Pois é, ele também tem antecedentes criminais. Ele já tem antecedentes, enfim. Vamos ver, sempre umas sentenças assim meio atrapalhadas, né, Marco Barcelos? É isso aí. Eu queria falar sobre o doutor Denis. Sim. Que é o doutor Bumbum. Eu assisti praticamente toda a entrevista dele dada à tarde, dada pela tarde de hoje. Os canais de televisão estavam lá na Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Ele estava escoltado por 2 policiais, uma policial e outro policial, que estavam ao lado, olhando assim com a cara de pastel, né? Aquela coisa toda, e ele se explicando. O camarada tem uma conversa fantástica, é um tremendo boa pinta. O cara é muito boa pinta. Cirurgia no nariz, o nariz é o nariz grego. Que ele não deve ter feito com a mãe dele, ele deve ter feito com um médico profissional. Diz que a mãe dele é uma senhora de 70 anos de idade, que ela não trabalha mais, ela não é mais médica, ela já abandonou isso, e deu uma série de explicações. E ele se mostrou com problema de gagueira, uma gagueira, não sei se ele estava nervoso e tal. E ele parecia o presidente dos Estados Unidos, um Kennedy da vida, dando entrevista. Agora, qual é a sua pergunta? Era assim. Ele que estava comandando? O senhor deixa falar, porque eu estou respondendo ao seu colega. Qual é mesmo a televisão que o senhor olha? Eu sou do SBT, eu assisti a televisão. Ele era o interrogado e o mediador. E ele mesmo dizia, não, mas eu sou médico em qualquer lugar do Brasil. E outra coisa, eu atendi, eu tenho todos os equipamentos dentro, eu carrego uma pasta, eu tenho todos os equipamentos, e etc. Eu sou médico em qualquer lugar do Brasil. Esse procedimento que eu fiz é um procedimento minimamente invasivo, muito fácil de fazer e tal. E essa menina, que é a minha assistente, ela nunca foi enfermeira, eu não entendi o porquê fizeram essa injustiça, prenderam a moça, mas ela não é, ela diz que é sua auxiliar de enfermagem, mas ela não é nada. Mas tem vídeo dela vestida de branco, com máscarazinha. Eu tô dizendo, então ela estava fazendo o quê? Que ele disse, o que ele disse. Né? Ou seja, ele é um maluco. Sim, e depois dava uma gagueira nele e tal, e aquele estado dele, realmente, o camarada jogou a grande profissão de ser médico, janela, defenestrou literalmente, atirou pela janela essa profissão maravilhosa que é ser médico. E aí mostrou o cartão dele do CRM, do Conselho Regional de Medicina, etc. Aqui eu sou médico. Sim, mas ele não é cirurgião nem nada para fazer, não pode atender a pessoa. Mas ele disse que qualquer médico pode aplicar esse tipo de injeção, diz que ele usou algo errado, ele deu uma série de Até pode, Mari, desde que esteja num lugar apropriado que se der um problema como deu. O mais importante é que ele disse que levou ela ao Hospital Copadora, ali em Copacabana, no Copadora, e que entregou ela aos médicos de plantão que não permitiram a entrada dele. E a menina e a mãe dele apareceram imagens, arrumando o cabelo dela e ela se sentindo mal, Foi a menina que levou ela para o hospital. Se sentindo mal, a menina arrumava o cabelo dele e deu uma série de explicações não convincentes, os 2 policiais olhando, e aí depois eu desisti de escutar, porque era uma baboseira, uma bobagem. Mas olha o exemplo, né? A própria mãe ele olhava uma assim, trambiqueira. A senhora, como é o seu nome, dona Carla? Doutor, a senhora quer saber mesmo o quê? Ia respondendo. Que medo, não vou convidar ele nunca para ser comentarista aqui, porque ele vai nos mandar embora. Aí daqui a pouco dá uma... Você sabe que o psicopata é dominante. Mas o camarada é... O senhor Ruschel, por favor. Sobre o assunto? Ou o que tu quiseres, porque tu ia falar de alguma outra coisa, eu tenho que dizer. Preparei aqui, mas poderia opinar sobre o programa. Eu trouxe aqui, dona Magda, a atualidade está sempre tentando antecipar o que vai acontecer. Né? Vocês lembram que o MBL entrou com uma medida contra o ex-presidente Lula, querendo que fosse declarada a inelegibilidade. Exato, dona? A dona Carla fica me olhando severamente, eu fico um pouco acuado. Eu fico um pouco acuado. Mas acertei a expressão. Não vem muito acuado. Eu fico acuado. Olhando assim. E na verdade, dona Magda, nós antecipamos aqui que era um tiro no pé, no afã de desconstituir o presidente. O que pedia a liminar? A liminar pedia de que o ex-presidente não pudesse participar de pesquisa,
pesquisas, não pudesse participar de debates, não pudesse, ou seja, não pudesse nem dizer que era candidato. E nós trouxemos aqui, dissemos que isso era a expressão que eu usei naquele momento, um tiro no pé, porque era dar visibilidade ao ex-presidente, porque não havia como conceder aquela liminar, porque nem iniciou o período de registro das chapas. Como é que eu vou impugnar uma chapa que ainda não abriu o prazo? Foi o que disse a juíza. Já a defesa, e aí por isso que eu alertei aqui, já a defesa está fazendo a interpretação que lhe convém disso. Diz, olha, viu? A justiça está dizendo que o Lula pode ser. Então, esses movimentos que tem aí, às vezes, no afã político, às vezes de ajudar ou desconstituir alguém, é bom que se aparelhe mais, né? Converse com pessoas mais abalizadas para não fazer um equívoco assim que pode confundir o Lula. E eu acho que as coisas já são feitas para confundir mesmo, né? Não é mas o MBL ele é bem contra o ele está em campanha contra o Lula, eles público, eles fazem tudo bem, que eles pediram então, tudo bem. E eles foram fazer isso, mas eu estou dizendo que tem que ter um objetivo possível, né? E não foi o que aconteceu, acabou dando um efeito ao contrário. Aí a defesa do ex-presidente está usando isso para dizer o que a ministra, na verdade, não disse. Não disse, né? Ela disse, inclusive, a ministra Rosa Weber, que eles não têm nem legitimidade para fazer esse tipo de pedido. Agora, eu acho estranho o MBL critica, tá sempre em cima do Lula. Agora, eu não vejo a mesma ênfase contra a corrupção, porque o movimento MBL também surgiu... um movimento contra a corrupção, né? Essa era a bandeira deles. Tanto é que eles carregaram muita gente para a rua também, né? Quando teve a questão do impeachment e tudo mais, eles se envolveram bastante. Mas depois disso, eu não vejo eles cobrarem essa não corrupção também dos outros partidos. Eu acredito que isso também tem um lado bem forte, bem certeiro. Não sei qual é a opinião de vocês quanto a isso, mas muitas pessoas questionam por que o MBL não está falando agora, quando acontece algum outro determinado, como, por exemplo, até com o presidente Michel Temer. Exatamente, né? Eles estão bem calados, né? Eles estão bem calados. Estão chamando a atenção para uma coisa que é bem verdade mesmo. Então, assim, não é um movimento anticorrupção, é um movimento que tem lado, claro, contra a corrupção, só que mas corrupção não é só o Lula, né? Exatamente. Exatamente. Gustavo Vitorino. Ele vai me mandar assinar agora a ficha do... Eu estava pensando nisso. Hoje o Donald Trump deu uma declaração que deu uma sacudida na economia americana. Vê como, às vezes, uma palavra fora do lugar ou no lugar pode atingir a credibilidade. O Federal Reserve americano levantou a taxa de juros dos Estados Unidos. E o Donald Trump disse, não gostei. E o motivo é bem simples. Quando o Federal Reserve levanta a taxa de juros, ele quer secar o dinheiro do mercado, quer fazer com que americanos comprem título do Tesouro americano e, com isso, não gastem, evitando qualquer tipo de pressão sobre a inflação. A inflação está sob pressão nos Estados Unidos. Primeiro, porque a economia está começando a andar um pouco mais rápido. E segundo, porque os preços nos Estados Unidos estão sofrendo, já começam a sofrer a influência da política do Donald Trump de taxar a importação de alguns países e de alguns produtos. Isso chega no preço final do produto que vai para a ponta de venda do americano. Por que o Donald Trump não gostou? É porque dinheiro caro atinge diretamente a produção. Assim como no Brasil e em outros países, nos Estados Unidos não é muito diferente. Se a taxa de juros é mais atraente de que o investimento na área produtiva, o sujeito vai comprar título do Tesouro americano. É uma questão de inteligência. E outra coisa, né, Marlene? Claro. Lá o rendimento é em dólar. Sim. Ou seja, é juro sobre dólar. Portanto, nada mais garantido. E o que é pior, a taxa de juros em alta nos Estados Unidos faz com que muita gente abandone mercados emergentes ou mercados instáveis como o Brasil para investir em títulos do Tesouro americano, investir nos Estados Unidos, exatamente por conta dessa segurança. É ruim para os americanos porque, de repente, se eles querem evitar a inflação nos preços finais, eles acabam não conseguindo evitar uma enxurrada de dólares que começa a entrar no país. É uma faca de dois legumes, como dizia o Neném Prancha, né? O Federal Reserve tem uma posição e o Donald Trump tem outra. Vai ser uma queda de braço. É uma queda de braço. Porque lá o Banco Central tem independência, né, Magda? Pois é. É independente. Lá o
presidente, ninguém se mete com o Banco Central americano. Lá são técnicos que vão ascendendo. O atual presidente do Federal Reserve, por exemplo, é funcionário do Banco Central americano há 30 anos. A propósito dos Estados Unidos, que foi aquela explosão das coisas de vapores de Nova York, lá perto da Quinta Avenida, o pânico nas pessoas. São quase toda a cidade tem isso. Você sabe que tinha um filme? Sobre isso? Existe uma concentração de gases. Sim. Não quero assustar ninguém, mas tem aqui em Porto Alegre. Claro que tem. Aqui em Porto Alegre tem. Porto Alegre, para você ter uma ideia, eu estava conversando com o Tarso Buelta, na época ele era diretor do DEP. Ele disse, Gustavo, as pessoas não sabem, existe uma outra Porto Alegre aqui embaixo. Nós estamos em cima de uma outra Porto Alegre, que tem essa formação de gases, que tem, então, existe uma técnica para exaustão. Para exaustão. Porque o esgoto local cria gases. E ele disse que existe uma técnica, existe inclusive cursos de sobrevivência. As pessoas que trabalham embaixo da terra têm que fazer cursos especiais para saber lidar não só com esses gases, mas também com situação limite. E Nova York tem quase toda a cidade. Sim, Nova York tem outra cidade embaixo. Tem uma cidade embaixo. É outra cidade embaixo. Foi horrível. Foi um pânico total. Tem alguns locais que a concentração é muito grande e os exaustores não dão vazão e explode. Explodiu. Tá num lugar de muito movimento. A Ana aqui de Porto Alegre pergunta no WhatsApp, boa noite. Li que qualquer médico pode fazer todos os atos de medicina, inclusive cirurgia plástica. Alguém sabe se isso é verdade? Ana, Porto Alegre. Não, tem que fazer uma especialização, tem que fazer residência. O oftalmologista tem que fazer residência em oftalmologia. O cirurgião plástico tem que fazer residência. As especializações, né? Exatamente. Acaba a faculdade, tem que ficar mais 3 anos estudando para a especialização. Para ser isso, para ser ortopedista, para ser não sei o quê. Exatamente. Não é todo mundo que tem uma... eu sou médico. Não sou médico. Pode ser médico, mas não é especialista em uma área. Exatamente. E aqui a Índia de Gravataí ficou brava, disse que eu só leio o WhatsApp dos meus amigos, enfim. Mas ela tá muito braba com o Ruschel, porque ele é gremista, Ruschel. E aí ela tá dizendo que a gente só fala do Grêmio, que tem que falar do Inter, que não é justo. E aí, na sequência, a Clarice Noia pergunta: a Alice é gremista ou colorada? Gremista. Então a gente não pode fazer nada, né? Só para me dar o direito de resposta a essa simpática telespectadora que ontem não nos assistiu na continuação do programa, porque eu dei notícias só do Internacional, dei o horário do jogo, dei a formação da equipe, disse que o maior craque ou o maior salário não viajaria para jogar essa volta, porque teve problemas de lesão. Dei todo o Internacional. É que jogava o Grêmio, eu falei do Grêmio. Quando joga o Inter, eu falo do Inter. Tá certo. É que na verdade a gente também não fala muito sobre futebol. Também. Não é a especialidade da bancada. Com exceção de Chicão. Chicão sim é especialista. Mas aí é diferente. Mário Barcelos. Eu quero fazer uma homenagem, antes de dar outra homenagem a um amigo meu, um amigo nosso que nos assiste todas as noites, está na Praia do Magistério, Bruno Malman. Ele vê com toda a família, semana passada já mandei um abraço para ele, ele está nos assistindo, me ligou hoje à tarde. Mas eu quero falar hoje de um grande pintor francês que marcou época, seria aniversário dele, chamado Edgar Degas. Ele foi um pintor impressionista que produziu dentro da notabilização cromática, dentro do impressionismo, alguns quadros fantásticos. Tanto é que ele não teve ninguém que seguisse os seus princípios, né? Cromo, cores, etc. E eu trouxe um dos livros que tenho sobre pintura, editado pela Abril, editora Abril, até vou procurar a página aqui, onde tem uma imagem, eu coloquei aqui, está aqui a imagem. Essa pintura está exposta, a dona Carla, que esteve lá recentemente, né, deve ter visto essa pintura aqui no Museu d'Orsay, em Paris. Eu já vi. Essa pintura. É linda, né? É linda essa pintura. Que é a clássica dele, É clássica. Essa é a mais famosa pintura dele, o cartão postal dele, d'Orsay. Ele tem pinturas fantásticas, ele é um pintor muito admirado e hoje é o aniversário do Degas. Eu quis fazer essa pequena homenagem também à grande editora Abril, que sempre tem publicado obras fantásticas a preços populares. Um livro como esse, se for comprado em Paris, junto no museu, lá sai não sei quantos euros, deve sair uns 30 ou 40 euros, um livro como esse, com todos, com esse cromo aqui, com essa impressão maravilhosa e com todas as pinturas, pelo menos os quadros mais famosos do grande Edgar Degas. Está feita a minha homenagem. Falando em homenagem, enfim, hoje, 19 de julho, completa 7 anos da morte do Clóvis Duarte. Faz 7 anos que nós estamos sem o Clóvis Duarte. E ontem
já tinha falado aqui na semana passada, da série Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha, que é patrocinado pela Corsã, pelo governo do estado, enfim, lá no Palácio Piratini foi lançado o 4º volume, tá? Esse 4º volume traz histórias e boa parte do que fizeram alguns dos nossos amigos, colegas, como Jaime Copstein, deixa eu olhar aqui, ó, aqui tem o nome de todos eles. Bira Valdez, Jaime Copstein, Danilo Ucha, Clóvis Duarte, Tatata Pimentel, o Paulo Santana, ó. Então, assim, essa é uma série de publicações que, de vez em quando, a Assembleia faz, e o governo do estado também. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar alguém também aqui. Olha aqui o nosso querido, amado amigo Jaime Copstein, o grande homem da rádio. Cultíssimo. Um homem culto, um homem que falava à noite com todo o Brasil através da rádio. Também o Tatata Pimentel, lá estavam os familiares do Tatata, né? Ontem também estava lá o professor Sérgio, irmão do Clóvis, a Natasha, filha do Clóvis, enfim. Então, é uma maneira de eternizar um trabalho que não foi eternizado de outra maneira. Dona Magda, eu só quero prestar uma homenagem ao Tatata Pimentel, porque eu recebi da irmã dele alguns livros. Da sobrinha dele que recebeu, da Adriana. O Léo esteve aqui, Léo Yucho me trouxe esses livros de presente. Um dos livros que fala sobre a origem dos livros escritos por William Shakespeare é realmente extraordinário. Eu não estou tendo trabalho nenhum para ler o livro, porque ele assinalou os pontos mais importantes. Ele grifou, sublinhou ali, a lápis para não estragar, né? Então eu começo a ler ali as origens, por que ele criou o personagem Hamlet, por que ele criou o Rei Lear, por que a filha do Rei Lear, que foi preterida por ele, qual é a explicação daquilo, por que ele olhava daquela, por que ele criou no drama, como dramaturgo que era, aqueles personagens. Realmente é maravilhoso. Tatata Pimentel merecia por Tatata, todos eles. Eu quero mostrar essa foto do Clóvis, que é exatamente nessa posição que nós estamos, ó. Aqui, ó, essa foto do Clóvis, ó. Lá atrás o nosso cenário, foi uma foto tirada aqui. Aqui mesmo, na TV Pampa, no nosso programa, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso cenário. Então, legal. Foi um dia bastante triste, né, mas de qualquer maneira, já que depois que as pessoas não estão mais, a gente pode fazer alguma homenagem. Acho que a gente tem que homenagear as pessoas quando elas estão vivas. Eu acho, mas o Clóvis foi muito homenageado ao longo da vida dele profissional. E sabe que até hoje, quando eu encontro as pessoas no supermercado, em cada lugar que eu vou, e eles sempre se referem, e o Clóvis está na memória dos gaúchos, ai, que saudade do Clóvis Duarte, que morte prematura. Assim, a gente assistia desde a época do Clóvis Duarte, quer dizer que ele sobrevive na memória das pessoas. Né? O Clóvis é uma pessoa, para além de ter sido um homem que teve cursinho, então teve toda aquela convivência com jovens e tudo. Ele foi eternamente professor. Ele foi eternamente professor, é verdade. É isso aí. Eu só queria lembrar o Mani, que é um frasista, o Paulo Santana, e repetiram neste livro que tu traz aí, sugere que todos leiam, uma frase que ele imortalizou. O Paulo Santana, depois já com mais idade, ele tinha uma poltrona na Rádio Gaúcha, ele ficava deitado lá, né, Mário? Ficava sentado. Aí ele cunhou uma frase que está no livro. Se eu estiver dormindo, me deixe dormindo. Se eu estiver morto, me acordem. O Paulo Santana está no livro. Olha que eu recebi uma informação interessante aqui, ó. O doutor Estevão Rodrigues, que é nosso amigo, cirurgião plástico, membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica, ele me informa o que diz a lei. Então, assim, ó, basta você ser formado em medicina para realizar qualquer ato médico. Não existe vedação legal. Que vergonha. Será responsabilizado apenas se for provada alguma imperícia. A especialização é apenas e tão somente uma garantia de um bom resultado. Não. Mais ou menos como o médico disse isso. Mais ou menos, fazer o que ele puder. Então, ele estava no exercício legal. Mais ou menos, ele não estava no exercício legal. Mais ou menos como o advogado. O advogado pode atuar um advogado tributarista pode atuar numa ação trabalhista. Um criminalista pode atuar numa ação de despejo. Mas é diferente. Não dá para comparar um cara que... Sim, mas olha bem. Mas é isso que colocou. Qualquer um pode fazer uma cirurgia de coração, alguma coisa. Não é ilegal.
Ai, que coisa estranha. Não é ilegal. Um ortopedista pode fazer uma cirurgia cardíaca. Isso é pior que a nossa. Não façam cirurgia cardíaca com ortopedista. Ele não deixa ter razão. Por favor, não opere o joelho com cardiologista. Ele não deixa ter razão, Vitorino, sabe por quê? Os dermatologistas invadiram o mercado dos cirurgiões plásticos com aplicações de botox, essas coisas. Os dentistas também são dentistas também, então, não. São autorizados. Eu puxo a cara essa informação. Não, se o doutor Estevam, isso aí ele não tirou da cabeça dele? Não. Mandou a legislação. Mandou a legislação. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica se pronunciou e indicou para todo mundo que quem queira fazer um procedimento cirúrgico, né, que acesse o site deles, porque lá tem uma lista para poder saber se as pessoas são credenciadas ou não. Mas aí é quando a pessoa tem que... Mas, na verdade, o que ele está alegando e se defendendo, ele tem toda a razão. Depois disso aí que não é ilegal. Porque ele fez uma coisa... Ele só vai ser condenado se for provada imperícia. A imperícia dele fazendo uma coisa para qual... Mas olha, sabe, precisa morrer alguém? Mas para fazer no apartamento. Alejar alguém? No apartamento é ilegal. Não, também. Mas olha, o que nós dissemos aqui que não podia fazer... Nós não falamos... Ele pode alegar que o apartamento dele é uma clínica também. Aí ele alegou isso aí. Aí tem que ter registro, autorização da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Tem que ter perícia, não é assim, não. Tem muito cara que fotografa modelo em casa e diz que é o estúdio dele. Bom, mas aí é... aí outra coisa. Prezados. Aí é outro tipo de operação. Prezados, sou de Porto Alegre, mas resido em Rio Grande. Esse é o melhor programa de televisão, sou telespectador VIP e assíduo. Sugiro a criação do Clube Atualidades. A todos e todas, parabéns às meninas inteligentes e lindas e os rapazes muito inteligentes. Agora, quem é o cara é o XT. Gostaria de apresentar ao Chicão... não, aí já é bobagem aqui. Quer viajar contigo para Punta del Este? Opa. Não, seu André, não vai dar, não é... Ô, seu André. Aqui a gente opera numa outra frequência. Seu André. Não, essa eu tô aqui a gente opera numa outra... Seu André, André, não é assim. Chegou a Bangu na operação, seu André. Olha aqui, Luciano Fontes. Magda, os municipais vão entrar em greve por falta de dinheiro deste mês até o final do ano. Privatiza Carris, corta CCs e revisa os salgados salários dos secretários e outros apadrinhados. Resolve. Boa noite, gente. E também dá um pulinho na Câmara de Vereadores, que diz que está tudo bem, que segue assim, vai ter avanço, vai ter não sei o quê, vai ter triênio, mas... Vai lá na Câmara de Vereadores também. Aqueles que fizeram a gritaria lá atrás, aí aqueles vereadores que foram abraçar lá, tudo, né? Vai lá, pede para esse salário agora. E também, depois da eleição, pode ser que mude. A Prefeitura fez um pronunciamento oficial hoje. Ela paga até o dia 31 salários de até R$5.000 e pretende até o dia 10 quitar toda a folha. Mas já anunciou que é o último mês que não terá parcelamento. Isso que foi o que eu disse ontem, que ele estava ontem, quando eu saí da Federação, o prefeito estava reunido com a sua equipe e já avisando, vai parcelar. A partir agora do segundo semestre, ele vai parcelar. Doutor Rogério Rios, que é um dos maiores especialistas em finanças públicas, que é o subsecretário de Fazenda, meu amigo pessoal, meu colega lá do Lindóia, lá da nossa confraria, e ele fora do trabalho, ele não toca em assunto profissional, mas como jornalista eu não resisto. Ele disse, Gustavo, não tem dinheiro. Não tem. O gasto com a folha explodiu. Não tem. Mas, Vitorino, falando em confraria, o único programa do Rio Grande do Sul, telespectador, que vai ter uma mesa com todas as benesses e mordomia no restaurante mais top indiano do Brasil, que foi considerado o Charim, é o Atualidades Pampa, né, Magda? É verdade. Isso mostra que o jornalismo aqui é de brincadeira, mas ele tem muita verdade e QI muito alto, principalmente eu que levanto a média do QI da bancada. E pode ter certeza, nós estaremos lá e no outro dia eu com o nariz vermelho. Eu quero agradecer, mas não posso perder. Parou. O doutor Vitorino está. Mas ele vai. Eu quero anunciar que a minha ausência não se fará presente. Não se fará presente, tá? As pessoas aqui no WhatsApp estão te achando muito triste, estão perguntando se foi pelo programa de ontem, da tua postura e não sei o que. Tu tá encabulado. Pelo contrário, queria de público
que fazer um agradecimento que eu fiz a brincadeira que mandasse e-mails me apoiando, recebi. Ele tá triste, o Ruxo. Muito também, obrigado. Não, eu quero... O Ruxo vai ficar resfriado, ele tá tá um pouquinho anasalado. Nem sempre a gente tá zero. Agora, falta de mulher não é pra ficar triste. Não me ajuda, Chico. Não me ajuda, Que isso? Não, eu só pensei... O Mário tava triste. Tu não sabe o que ele disse agora. O que ele disse? Não vou Não, o que ele disse? Falou Jamais teria coragem. Eu prefiro não saber, talvez eu não supere. Talvez você não supere. Então vamos... Seria melhor eu não saber. E ele falou na turma dele lá, com a confraria, e eu tenho que solver os problemas dele, né? Porque o seu Nilo Leopoldo Hackman ganhou... O Nilo? Não, o Nilo, aquilo. Deixa eu dar conheço o Nilo. Vê lá seu tu vai Nilo dizer do Nilo. recebeu o diploma de honra ao mérito do Cresci, 20 anos, uma placa de prata, e o doutor Vitorino não deu essa informação, então eu quero fazer a homenagem não deu. Ele é laureado ao Nilo Leopoldo Hackman. E para não perder a prática, aos casais, porque agora, como eu disse que gosto dos casais, os casais estão escrevendo para mim, dona Magda, dizendo que estão vendo juntos, dão o nome da... Quero te dizer que tu vai ter que te manter com a tua consorte, senão tu vai ser defenestrado do grupo. O seu Márcio Oliveski e a dona Rosana Oliveski, um abraço, muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá. O Chicão gosta de uma coisa que eu acho interessante. Eu nunca tinha dado muita atenção a isso, mas o Chicão gosta de destacar as pessoas de sucesso, os empresários, os caras que geram emprego, que geram impostos. Volta e meio o Chicão diz, olha, fulano de tal, que é dono da empresa tal, que é dono da empresa tal. Eu acho isso muito legal. Então, eu não vou imitar o Chicão, mas eu vou seguir a linha dele, porque eu acho muito importante a gente valorizar as pessoas que geram emprego e geram impostos. Hoje eu fui dar um abraço a um grande amigo, Vladimir, da ProShows, que é uma das maiores importadoras e exportadoras de instrumentos musicais, equipamentos de áudio e de iluminação da América Latina. E tive a oportunidade, durante alguns minutos, de conversar com o Vladimir, uma conversa informal, tomando um café. Ele me contou um pouco da história dele. Olha, Chicão, rende um livro. Pra você ter uma ideia, ele é um dos executivos que transformou a Selenium no que era a Selenium, que acabou sendo... foi comprada, que foi comprada pela Harman e que agora foi comprada pela Samsung. Mas Selenium era uma coisa. Para se ver o tamanho da Selenium. Hoje, os falantes da Selenium, que o Vladimir ajudou a desenvolver, equipam Porsche, Mercedes, Audi. Internacional. Sim. Mas quero mandar um abraço, Vladimir. Obrigado pela recepção, pelo carinho e especialmente pela conversa. Foi uma aula com Basta a pergunta. Você tem um amigo... Eu fiz um elogio, só um pouquinho, porque é em cima do... Eu fiz um elogio ao CPF e fui chamado de puxa-saco. Ele faz um elogio ao CNPJ e é silêncio na bancada. Não, ele é toqueiro. Pois não. Não. O Vitorino tem um amigo, dona Magda, que investiu 200 milhões de reais em Alvorada e não consegue abrir o shopping Foguinho. O Foguinho é um cara elogiável nessas épocas de crise. Ele e o Martelo fazem um trabalho em Alvorada. Invadiram as terras dele lá há 5 ou 6 anos. Esse shopping era para ser em Porto Alegre. Invadiram as terras dele. Até hoje a justiça não mandou tirar. Não, agora tu vê, o cara gera emprego, gera grana e nada. Sentado em cima daquele negócio, invadindo. E os caras vendendo bagulho no centro, lá na rua, na calçada. Que faz mal às pessoas. Mas é verdade. E quanto à manifestação do Dr. Ruxo, ele vai engolir o que ele está dizendo, porque ele muito em breve vai estar sendo sonorizado por uma caixa Lexey LXS 115 de primeira linha. Eu também quero Paulo Sérgio tem que me ajudar a intervir. Fala, Carla Krieger. Depois de cair meus butiás do bolso com a informação que deu o Vitorino a respeito da medicina, outras pessoas estão dizendo outras colocações aqui no WhatsApp. Eu acho que a gente precisa realmente checar bem essa informação. Olha, bom, só para quem não pegou desde o início, a situação é do médico poder fazer ou não, pode fazer tudo. Ato médico. Ato médico.
O cirurgião plástico precisa de 11 anos de preparação, ou seja, 6 de medicina, 2 anos de residência médica e 6 anos de especialização e 3 anos, perdão, de especialização em cirurgia plástica. Por favor, vocês não estão falando certo. Jamais um cardiologista faz uma cirurgia cardíaca. Quem faz é o vascular cardíaco. O nome dela é Andréia e ela diz que é cirurgiã plástica. E aqui também tem um outro telespectador, o Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Boa noite. Divulgar especialidade não pode. Segundo o artigo 115 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico divulgar especialidade sem o registro de qualificação de especialista. Então, tem algumas coisas que devem ser Então, vamos deixar bem claro, nada do que foi colocado aí contradiz o que eu disse. Repito. Repetiu as palavras do doutor Estevam. Repetiu as palavras do doutor Estevam. Toda a razão. O médico não é vedado a ele realizar qualquer ato médico. A especialização é a garantia de um bom resultado. Serviço. O cardiologista, ao fazer um ato de um ortopedista, assume o risco. Primeiro, o que o paciente assume é fazer ele, né? E assim como o médico assume. E aqui tu tá falando de um médico que fez uma especialidade fazer uma outra especialidade. No caso, eles estão perguntando o médico que não faz nenhuma especialidade, faz os 6 anos de medicina e ponto final. Carla, o doutor Guilherme Dil, seu esposo, ele pode fazer uma cirurgia pulmonar. Sim, mas ele não vai, né? Claro. Chegamos ao ponto. Chegamos ao ponto. Esse cidadão não era cirurgião plástico, não tinha especialização. Mas se intitulava. E aí tem o 115. Aí é falsidade ideológica. Já tem um crime. Aí entra a falsidade ideológica. Mas assim, o que diz a lei que o doutor Estevam mandou aqui? Ó, ato médico. Qualquer médico pode realizar qualquer ato médico. Sim. Como o advogado. Eu acabei de dizer. O doutor Ruxa, que é um grande especialista em direito bancário, direito comercial, ele pode, sim, atuar numa ação trabalhista. Uma ação tributária, ele pode. Não existe lei que impeça. Tá, Dona Lídice Fonseca. Magda, sabes que sou telespectadora assídua desse programa, gostei que esses dias tu falasse. Então, quero dizer ao doutor Vitorino, que sempre fala dos altos salários dos municipários de Porto Alegre, que ele está com toda a razão. Dona Lídice diz que tu tem toda a razão, guri. Hoje, na estrada, escutando o rádio, que faço sempre, falaram que o prefeito vai parcelar salários de julho, os primeiros a receber, senão se recebe 5 mil, comparando conosco, funcionários estaduais desta faixa, é quase das últimas a receber seu salário. Faz poucos dias que recebi o mês de junho. A disparidade é muito grande. Abraço, sempre gosto de assistir os 2 horários, pois o rabicho, como vocês falam, sempre interessante. Olha aqui, mais uma informação, mais um item da lei aqui. Numa emergência, vou repetir, eu estou usando o esposo da Carla como exemplo, referência, que ele é um dos maiores oftalmologistas do Rio Grande do Sul, é o meu médico, então, numa emergência cardíaca, mesmo sendo oftalmologista, se o doutor Guilherme... Mas é diferente, Gustavo. Olha bem, eu estou dando só os limites da lei. Mas a gente já entendeu dentro de um avião. O que eles perguntam? Tem algum médico? Aí o médico não importa, porque é uma emergência. Agora o nosso telespectador, ele disse o seguinte, e eu acho que ele resumiu bem. Carla, todo médico pode fazer qualquer ato médico. No entanto, não poderá se intitular especialista, nomenclatura destinada somente àqueles que realizaram treinamento em serviço de residência médica ou tenham obtido o título de especialista através de prova teórico-prática. No entanto, caso ocorra algum infortúnio, o médico não especialista poderá ser enquadrado em 3 quesitos: imperícia, imprudência e negligência. Obviamente, realizar procedimento invasivo, mesmo minimamente invasivo, em casa, não se enquadra em nenhum desses. Certamente é um crime muito mais grave. Abraço. É que ele está se pegando nisso aí para dizer que pode. E se ele disser que é especialista sem especialização, ele não é. Aí eu tive hoje falsidade ideológica, casualmente, e eu, para ver a possibilidade de eu colocar metacril no bumbum, 50 ml em cada lado. Claro, que a nova moda de 2019 vai ser homem com bumbum torneado e também ácido hialurônico nos lábios também. Tá, Chicão, tudo bem, tu quer fazer bundinha, faz, mas por favor. Mas eu não posso fazer? Não, dizem que é um dos objetos de maior sedução da mulher é o bumbum do homem na praia. Tá bom, então cada um faz com o seu bumbum o que quiser. Por favor. Entenderam? Cada um faz do seu objeto. Tu quer bumbum triste? Ele quer aquele bumbum triste. Pra baixo, cair. Uma pera. Não, vai ser uma coisa... Cada um resolve essas coisas. Na nuca se chama.
Bunda na nuca. Bumbum na nuca é o nome desse processo. Eu queria manifestar meu desconforto com o assunto. Eu também. Adriana Magalhães, tá querendo também botar o... O que tu quer? Tu quer botar aí a lua do o que tu quer aplicar? Desconforto com o assunto. Meu desconforto com a matéria. Qual é o problema? Ela não pode fazer plástica? Eu manifestei meu desconforto, filho. Tem um amigo que fez mama. Por quê? Olha aqui, Chicão Tofani, a Wanda Nunes quer pra te cuidar muito bem do teu problema dentário, tá? Porque a infecção dentária causa uma série de transtornos, tá? Que foi que a gente conversou. Que tu teve. É verdade, quero mandar um abraço lá pra minha turma da Espaço Sorriso, doutora Camila e a equipe lá. Não sei, também quero. Eles me deram uma aula sobre isso. Sim, mas não deu? Eles me deram uma aula sobre isso. Tá também pro meu dentista João Marcelo. Agora, o Rúgio se escandalizou de um homem querendo botar metacrino no bumbum, ficar com o bumbum legal. E os caras que vão na academia e ficam com o peito legal, e aí? E bíceps, e aí? Chicão Tofani, é que assim, ó. Não posso ficar? Vamos combinar uma coisa? Vou botar mais metacrino na cintura. Chicão Tofani, vamos combinar uma coisa, cada um cuida do seu bumbum. Tá? Não te mete no bumbum do Gustavo Vitorino, cada um eu cuida quero do fazer seu o meu. bumbum. Tá, mas Eu vou explicar meu desconforto, então. Eu vou explicar meu desconforto. Eu vou explicar meu desconforto. É que eu sou da geração que analisava os bumbuns femininos. Tem trauma, tem trauma. Essa bumbum masculino. Olha o bumbum. Olha aqui, ó, presta atenção. Conhece o ditado aquele que diz assim, diz-me com quem andas, que te direi se eu vou junto, hein? Abre seu olho. Se eu vou junto. Que te direi se eu vou junto. Atenção, essas caronas aí estão pegando mal. Marcelo, vamos dar um pouco de seriedade moral nesse negócio aqui que tá bravo. Eu estava pensando aqui no Clóvis Duarte, que você fez essa grande homenagem àquela grande figura. Eu conheci o Clóvis Duarte ainda no Canal 10, na antiga TV Difusora. E aí foi lá que eu conheci, no Porto Visão. Isso. Eu apresentava um programa lá chamado Não Perca Esportiva. Eu dava o resultado errado de vez em quando no jogo. Só naquela época. Então eu estava na rádio lá, e foi uma época muito gostosa da minha vida naquela empresa. Mas falando sobre a morte, eu estava pensando numa frase que foi escrita pelo Baruch Spinoza, que escreveu Ética, que aliás todos os políticos brasileiros e do mundo deveriam ler esse livro chamado Ética e as suas considerações. Ele escreveu um tratado sobre ética na política, ética na medicina. Você trouxe esse livro uma vez aqui no programa? Uma vez trouxe há dois ou três anos atrás. Isso. Então esse é um livro espetacular que as pessoas deveriam ler, pelo menos aqueles que se atêm a essa coisa chamada política. O que é a política? É a arte de governar homens com o seu consentimento. E uma das frases que eu extraí desse livro, escrito pelo Spinoza, diz o seguinte: um homem livre pensa menos do que tudo na morte, e a sua sabedoria é uma meditação não sobre a morte, mas sobre a vida. Então a gente não pode pensar sobre a morte. Nós temos que tocar a nossa vida, nós temos que lutar até o último dia, até o último momento. E eu sempre digo, a palavra nunca não existe para um visionário. Não interessa que você tenha 50, 60, 30, 80 anos de idade. Você tem que ter visão, você deve querer mais. Eu vou chegar lá e vou fazer isso, fazer aquilo. Porque só as pessoas que se entregam, a gente só se entrega quando joga a toalha, só essas pessoas saem perdendo. Lute até o último dia da sua vida. Tem isso na sua consciência. Imite aqui o Spinoza, porque você vai se sentir bem. Cada dia que você levanta, eu sempre faço isso. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha disposição, agradeço o meu trabalho e agradeço, dona Magda, a oportunidade de estar trabalhando. Porque estão fechando 14 milhões de desempregados no Brasil nessa semana. Mas, dona Magda, hoje é um dia histórico para o futebol brasileiro. Pela primeira vez, um goleiro gaúcho vai participar da Premier League. O Alisson, da Premier League, que é o campeonato inglês, o campeonato mais badalado, o Russo sabe, o Alisson assinou um contrato com o Liverpool. O Alisson, eu conheço ele, o irmão dele também, goleiro Muriel do Internacional. Eu acho, na minha opinião, sempre vou dizer, o Alisson, um goleiro médio, legal. Não é um goleiro de milagres. Eu acho até Marcelo Groy em algumas coisas melhor que o Alisson. Mas o Alisson teve um baita marketing, um goleiro mais boa pinta. Ele é boa pinta. Exatamente isso. E agora pegou umas espinhas no rosto que não é bem espinha, se chama rosália. Rosácea. Exatamente. Você sabe. Então o Alisson no Liverpool é uma coisa muito interessante. O Liverpool decidiu a Champions League, a última com o Real Madrid. Por favor, doutor Russo.
Dona Magda, o nosso querido Eduardo Cunha, que está preso, condenado. Meu querido, não, né? Nosso querido. Condenado. Teve o impeachment da Dilma, se tu analisar, vai para a história. Vai mesmo. Nesse sentido. Ele vai para a história de qualquer jeito, atrás das grades, fora das grades. Está febril. Deixa o Russo falar, por favor. Então, o Eduardo Cunha está condenado em primeira instância a 24 anos e 10 meses. Mas, na verdade, a prisão dele é preventiva e foi antes mesmo da própria condenação. Então, para o nosso telespectador não embaralhar tudo, ele não está preso por uma segunda condenação, ainda que não foi revisada ainda em segunda instância. E então eles aguardaram as férias agora, porque todo mundo entra em férias e ficam os plantonistas. E eles apostaram ontem, então, em quem cairia o plantão. O ministro relator também não estava e caiu na vice-presidente Laurita Vaz, que negou a liminar. Mas eu queria chamar a atenção o que ela botou, Gustavo, que é a frase que nós mais almejamos aqui em todos aqueles habeas corpus que a gente imaginou aqui, quase 30, que a gente tem trazido diariamente. Ela disse uma frase: a gravidade dos fatos e o risco da reiteração delitiva. Exatamente, ele negou-se a soltá-lo porque tamanha periculosidade do que ele fez e a capacidade que ele tem de envolver as pessoas, ele solto voltará a fazer. Doente, né? Então esse é o item com que a ministra, vice-presidente do STJ, negou para apresentou para a negação. Né? E a gente entende. O Guilherme Brits mandou um recado aqui pro Chicão. Ele disse: Chicão, se quer fazer sucesso com a mulherada, não precisa bunda grande nem injetar nada. É só colocar 2 carteiras cheias de dinheiro no bolso de trás. Mas não tem glamour. Não tem glamour. Mas sabe, Magda, uma notícia triste que está para se confirmar em Porto Alegre, na noite de Porto Alegre, está em boato, mas é um boato quase que certeiro, que o Dublin, que é uma casa considerada tradicional na noite, estilo pub, casa noturna, com muitas bandas, vai fechar as portas. Do Jorge, da família do Robertão, né? A noite hoje se tornou 3 coisas que tá ruim para a noite. Os aluguéis muito caros, a insegurança na noite, também essas baladas seguras que o cara não pode mais beber. E hoje, o homem quer tá afim de uma gata, ele vai pro Facebook, pro Instagram, seleciona 10 e manda 10 oi, Tinder, Badu, bebe em casa, bebe em casa, exatamente isso aí. E o Dublin é um lugar legal. E é uma pena, porque é uma casa tradicional, né? E essa empresa que foi descoberta, essa empresa de teleentulho que a gente chama para botar a caliça da obra, que foi descoberta jogando toda a caliça, toneladas de lixo na beira do Guaíba. Olha que absurdo que acontece dentro de Porto Alegre. Do lado do local. Exatamente, do lado do local que foi. E já faz bastante tempo que isso vem acontecendo. Tem toneladas. É quase um aterro. Isso é crime ecológico. É crime, exatamente. Não tem sentença para isso? Você não pode cortar lá o galho da árvore do Vitorino lá, para do meio ambiente e tudo. E daí são tão rígidos. Sim, para isso sim, a pessoa tem que ir para cadeia. O galho está lá em cima das árvores. A qualquer momento eu fico sem luz. O galho está querendo entrar na minha janela lá. Olha, do ter galho não é uma coisa boa. Galho entrando. Galhada, assim. Galho entrando pelo apartamento. Não dá, não funciona. Olha, o troço é sério lá. Até as papagaias lá, as periquitas lá, já estão pensando em se mudar, porque oferecendo risco para os periquitos. Sei lá que fria que a gente entrou com esse cara aqui. Ele toca bem, é tudo bacana, mas essa galharada toda. O galho encosta nos fios elétricos ali e vai dar um choque nas periquitas. Eu vou achar que as periquitas... As periquitas vão ficar eletrocutadas. Quando chegar em casa, as periquitas estão duras, assim, preta. Porque nada, tudo ligadinho. E nesse caso do teleentulho, eles aproveitavam a noite e madrugada, né, para despejar. Sim, era realmente um ilícito, né? Era um ilícito mesmo. Eles foram multados, né, pela prefeitura em 70 mil. Não, que não é nada, né? Não é nada. Nada pelo botar a correr essa gente, o que é isso? Olha aqui, ó, agora... no dia de hoje, um encontro com o pré-candidato Geraldo Alckmin em São Paulo. Num encontro, o blocão DEM, PP, PR, PRB e SD fechou um acordo para apoiar o Tucano para a presidência da República. Dirigentes saíram do encontro afirmando que a aliança está consolidada e que o anúncio formal deverá ser feito na próxima semana. Surpresa, né? DEM, PP, DEM, PP, PR, PRB, SD...
fechadinho com ele na tarde desta quinta-feira. Com Alckmin. Com o Geraldo Alckmin. É o preferido dos industriais de São Paulo. Porque hoje à tarde foi anunciado o apoio do PTB a ele. Né? O PTB, a executiva se reuniu. Então vai ter um... Por isso que eu estou dizendo, eu não tinha essa informação da dona Márcia. É um blocão. Exatamente. O PTB fez a sua convenção, primeiro, se reuniu o seu diretório primeiro, por unanimidade deu apoio ao Alckmin, e eles levarão agora dia 28 para apresentar na convenção, a convenção homologa, e aí indicam o apoio ao Alckmin. Muito bem. O Ciro Gomes é que estava negociando com o DEM, com o PP, mas nas últimas 24 horas... Não, mas também não tem nada a ver. O Ciro Gomes agora está fazendo de não tem nenhuma... Eu fico imaginando o que passa na cabeça do comando do PP e do DEM. Eu não sei também. Os caras estão... Se fosse PC do B, PT, PDT, aí tudo bem. Sim, agora, mas PP, o DEM e o PP apoiar o Ciro Gomes? Difícil. O nosso coronel comunista... Não dá para entender. Agora, o que ele atacou os promotores de São Paulo, que ele disse, isso. ele falava de baixo calão. Ele vai amassar vai custar caro para ele. Quem já responde a quantos processos? 80 e poucos só lá no Ceará. Só no Ceará. Vamos pegar ele, é uma questão de tempo. Só no Ceará. Só no Ceará. Tá na hora de pegar esse cara mesmo. Ele já foi longe demais. Candidatos, né? A tradição se confirma. Júlio Flores será o candidato ao governo do estado pelo PSTU. Ele vai ficar, quer dizer, o PSTU não vai ficar fora da eleição. O candidato já é um velho conhecido dos seus eleitores, é o professor Júlio Flores. Eu quero só lembrar, ele já fez... É aquele de barba, né? Hoje ele tem 59 anos, mas ele já se candidatou, já disputou 12 ou 13 eleições. Ele próprio não lembra quantas eleições ele disputou, mas já foi para vereador, já foi para prefeito, já foi para governador e senador. Nunca. Ele é insistente, é visionário. Soro caseiro, insista. Pois é. Pode acontecer. Olha a mensagem aqui no WhatsApp. Amigos do Atualidades Pampa, a cada dia vocês se superam nas informações do dia passadas de forma irreverente e nos deixam fisgados quando chega o horário. Parabéns. Estou precisando da solidariedade de vocês e de algum telespectador que possa trazer de Sapiranga, em Bé, uma bicicleta triciclo que ganhei de presente. Ai, que maravilha. Chora no momento. Que vai sempre pro litoral. Mas eu tô minha bicicleta, ainda não consegui botar em uso a minha bicicleta. 45 dias. Tá aqui, ó. E no momento não tem condições de pagar o frete. Aguardo resposta. É a Marília Marques Brás. Mas, Marília, eu acho que não vai dar. Não vai dar, Marília. Hoje, essa nós vamos ficar te devendo, Marília. Não vai dar. O Mário tá rindo. Deixa ele eu queria dividir com o telespectador mas olha aqui, ele compra uma bicicleta desmontada, mas a bicicleta tem que ser montada por alguém. Montar, mas vai vier os pedais errados. Sabe o que é? O Vitorino tem razão, o senhor é pão duro. Isso é verdade. Ele montou a bicicleta, ele montou a bicicleta 3 vezes, mas sobrou muita peça. Ele não sabia o que era ser acompanhante. Vai numa loja, a loja entrega montada. O senhor sabe muito, seu marido. sempre. Eu vou dividir um pouco. Vou dividir um pouco do meu... Tem algumas que montam, outras não. Eu vou dividir um pouco. Entregam a caixa. A maioria manda e se vira. Eu, na verdade... cair no conto da internet porque é mais barato na internet. Já viu? A gente disse, ó. Tu compra pela internet da empresa, tu compra pela internet da empresa e quanto é que o senhor pagou? R$60? Não, caríssimo. Ela é uma cara. Coisa de gente grande. Eu não sabia desse modernismo, mas é importante que a gente fale. Na verdade, tu tem, vamos dizer assim, ela é R$700 na loja e pelo site ela sai 550 em 12 vezes. Essa é a diferença para tu ver. A diferença é brutal. Além de tu poder parcelar, ela é muito mais barata. Então tu compra, só que aí tu vais retirar depois de alguns dias numa loja que eles indicam. E aí começa teu sofrimento, que é o que eu estou passando. Mas tem tanta Será que é isso? Tu não está um pouco deprimido pelo sofrimento que tu está possível, tendo? É possível. Eu acho que é possível, que seria a minha quarta atividade física e eu estou aguardando fazê-la. Muito bem, Alice. Um estudo internacional revelou que o Instagram tem 95 milhões de robôs se passando por pessoas. 25 milhões? Nossa. Ou seja, 10% dos usuários são falsos. Fake, Eles fazem isso para ganhar números no Instagram e também para disseminar conteúdos e muitas notícias falsas.
Facebook também tem. Aumentar o alcance. O Facebook também tem um dado estatístico desse tipo também. Grudado, que é o braço está grudado no braço da Alice. Chega um pouquinho para lá, por favor. O número de perfis. Estou chegando à conclusão que é culpa da dona Alice. Não, o número de perfis fakes que tem no Facebook também. Estou chegando à conclusão do problema da Alice. Todo mundo quer se encostar na dona Alice. Parece dois pinguços no final da festa, agarrados um no outro. Boa noite, Magda Bancada. A última vez que eu saí com o Marne deu esse problema, né? A gente saiu, o Marne disse, Vitorino, para o carro que eu acho que eu vou vomitar de Marne, é tu que tá dirigindo. Olha essa que eu dou sobre o Facebook, enfim, as mídias sociais. Atualmente estou tentando fazer amigos fora do Facebook, enquanto utilizo os mesmos princípios. Portanto, todo dia eu ando pela rua e digo aos pedestres o que eu comi, como eu me sinto, o que eu fiz na noite anterior, o que eu farei amanhã. Em seguida, lhes dou fotos de minha família, do meu cachorro, das minhas filhas cuidando do jardim, comendo, passando tempo na piscina, etc, etc. Também ouço suas conversas e digo que amo todos eles. E isso é funcional. Eu já tenho 3 pessoas me seguindo, 2 policiais e um psiquiatra. Eu acho que são 4. E o cara com a camisa de força. Vai ter que ir com a camisa de força. Boa noite, Magda e Bancada. Silicone em bumbum de homem não me emociona. Mas em bumbum de mulher aprecio bastante. Mas, Magda, cada homem sabe o silicone que seu bumbum gosta. As mulheres da noite gostam de bumbum recheado com dinheiro. Edu Bauerman, Distância Velha, se manifestou, fazia horas que ele a tese do Guilherme. É a tese do Guilherme, exatamente. Chicão, em vez de gastar uma grana botando silicone, pega o dinheiro do silicone e põe nos bolsos. Nesse raciocínio aí, o meu vô pega o dinheiro dele, sai na noite e tem a mulher que ele quer, então. O meu avô com 88 anos. Isso se chama reciclagem. O cara está sempre se reciclando. Isso é um projeto I can't get no. É Rolling Stones. I can't get no. É Rolling Stones. Por que os Rolling Stones estão sempre se reciclando? Você sabe que esses dias o Kate Richards publicou uma foto com a esposa, a filha e a neta. Quem? O Kate Richards. O engraçadinho botou embaixo assim, quando as 3 morrerem, ele vai herdar tudo. E o Kate Richards vai ficar para semente, que é o problema. Ele é imortal. O problema é que ele vai ficar para semente. Doutor Roxo, por gentileza. Piorou a situação do doutor Luiz Estevam e do ex-ministro Gedel. Piorou. Porque fizeram uma investigação. Piorou. Já estava ruim. Não o Gedel, mas o outro é o homem que botava queijo de provolone na cueca. Estava com muito. Tu imagina o cheiro que devia ter esse nome. Tinha clube de futebol. O cheiro que ficava o queijo e a cueca. Que nojo. Na verdade, eles estão... O Gedel, nós sabemos, né? Que a senhora falou aí, o doutor Luiz Estevam foi senador e tinha clube de futebol, tinha muito dinheiro. Mas eles estão presos. E o que se descobriu? A polícia fez uma operação e descobriu que dentro do presídio eles eram o bambambam, né? Mas eles comiam chocolate. Eles comiam chocolate, eles recebiam todas as mordomias. Agora foram para solitária. E agora foram... não se chama solitário, foram para celas individuais. Celas individuais. Mas ainda é mais do que metade da população brasileira, porque ganha 4 refeições, tem direito a 3 horas, tem direito a 3 horas só, pode receber visita íntima, pode receber seus advogados. Tudo isso, por isso que entram as coisas. Traz uma mina por dia. Pode. Então, na verdade, terminou, ele não pode ter contato com os outros presos, mas eles estão, não há o tempo, não foi determinado o tempo, isso aí está sobre o juiz da vara de execuções, mas eles agora foram segregados do grande grupo. Doutor Rocha, deixa eu dizer uma coisa. O senhor sabe que o que estava lhe faltando era sentar conosco na bancada. O senhor já está com cor. Tá bem assim? Tá bem animado. A adrenalina ajudou, né? A adrenalina ajudou, a gente se anima. Obrigado. Que bom. Cheguei bem ruim. Hoje foi pela turma mesmo, foi pelo grupo. O nosso colega aqui, Gustavo Vitorino, porque o Dias Toffoli disse que quando assumir a presidência do STF não vai colocar em pauta as ações que tratam da prisão logo em condenação em segunda instância, que isso vai ficar para depois. O Vitorino tinha certeza que isso ia acontecer. E eu tô acreditando nele. Acreditou nele, Vitorino? Eu tô acreditando no Toffoli. Dona Magda, hoje eu falava com um amigo meu do Rio de Janeiro, que está na 5ª legislatura como deputado estadual, agora ele vai para deputado federal, o deputado Pedro Augusto. E o Pedro, eu perguntei, como é que está a eleição para governador no Rio de Janeiro? Romário disparado na frente. Romário disparado. Ainda saiu uma pesquisa. Os cariocas têm uma habilidade para eleger. Hoje, o Romário vai ser, pelo menos o que a pesquisa está dizendo, vai ser o governador do Rio de Janeiro. Está devendo para todo mundo. Todo mundo cheio de problemas. Vai resolver.
resolver a vida. Mas, Marley, isso aí tem uma explicação, Marley. Se você mora num morro, que nem o Morro do Cantagalo, ou o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, tem 400, 500 mil pessoas, sobe lá o empresário tal para ser governador, e sobe o Romário com aquela malandragem, com aquela química que tem com as pessoas, campeão mundial, líder brasileiro da Copa 94, tu vota do Romário, cara. O líder é uma coisa, o gestor é outra. Isso que tem que separar bem na política. E é o que as pessoas não conseguem fazer, né? E como não separam, a gente paga a conta. As pessoas não conseguem fazer isso, exatamente. O Ronaldinho Gaúcho, para mim, se ele entra para senador no Rio Grande do Sul, mesmo com toda aquela desavença do Grêmio, ele ganha disparado. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho lançou a sua própria criptomoeda. Durma-se com um barulho desse. A sua criptomoeda. Larguei. Largou a parceria? Não dá, tchê. Daqui a pouco eu vou lançar uma moeda pra mim também. Mandar depositar dinheiro na minha conta, eu mando um papelzinho. Olha só, gurizada, o nosso telespectador, João Moura, de Juí, ele pergunta o seguinte: o que vocês acham se a senadora Ana Amélia do PP seria candidata a vice do Alckmin? Não seria uma chapa fortíssima para ganhar essa eleição? Bom nome, uma mulher nome. É uma... Convence ela disso. Pois é. O que tu acha, Ruxo? Eu estava pensando, refletindo sobre a penetração que ela teria nacionalmente. Mas ela porque na verdade, nesses momentos, é lógico que aqui na região sul ela tem uma penetração grande. Ela está fazendo coisas como senadora. Ela teve muito tempo em Brasília. Talvez fosse um currículo a ser divulgado, né? Exatamente. Eu falei esses dias sobre as 900 vagas da URGS para licenciatura em Geografia, Ciências Sociais e Pedagogia. São graduações à distância. E até o Vitorino comentou que o site da URGS estava meio difícil para encontrar. Então, nesse link, que é o www.urgs.br/COPES, vocês podem se inscrever. E lembrando que as inscrições se encerram nesta sexta-feira. Muito bem. Deixa eu ler um outro e-mail aqui do seu Odilon aí de Xangri-Lá. O seu Odilon disse assim: cara Magda, o Chicão está sempre atualizado em relação, que é verdade, ele lançou, mas não. Quem falou do lançamento da moeda do Ronaldinho no mercado da Bitcoin fui eu, seu Odilon. E realmente eu li essa notícia, né? E ela não é de brincadeira, ela está em grandes veículos de comunicação, que ele lançou a sua moeda. Como é que é? Criptomoeda, né? Que eu falei. Criptomoeda do Ronaldinho. Mas, dona Magda, sabe o Ronaldinho, depois do Pelé, ele é o rosto brasileiro mais conhecido no planeta. E ele é o jogador de futebol brasileiro, excluindo o Neymar, que tem um mega salário, que mais ganha dinheiro por mês sem jogar. É só em apresentações de jogos amadores, jogos de massa. Tem um marketing muito grande. Eu acredito sempre que o que foi ele lá na Copa, aquelas coisas todas, sabe? E ele, na realidade, nunca ganhou um mundial. Ele foi campeão, foi agora penta, falar em Copa. Junto com outros. Ele ganhou 2 Não, mas ele nunca ganhou sozinho. Ele foi apenas um dos coadjuvantes, Ronaldo Nazário. Foi 2 vezes melhor do mundo. Isso. A única chance que ele teve em clube de ser o melhor do mundo, perdeu para o Internacional. Barcelona. Algumas das notícias que nós falamos aqui hoje, falamos sobre eleições, algumas coisas assim, você sabe que estão no osul.com.br, né? Que é o nosso portal de notícias. Durante 24 horas ele é atualizado, as próprias notícias que você leu mais cedo, depois as coisas desenrolam diferente, você vai ficar bem informado ali, e é super fácil para você ter acesso, não custa absolutamente nada, é o comumente chamado de grátis, você tem que baixar o aplicativo só o Sul na sua plataforma, ou no seu computador, ou no seu notebook, ou no seu telefone, tá? E você sabe todas essas notícias, inclusive uma que eu acho importantíssima, que o Brasil já registrou 839 mortes por gripe neste ano, que foi uma informação que o Ministério da Saúde deu, e com todos aqueles senões que nem todo mundo se vacinou, sobrou vacina, as pessoas não foram. Então, tem outra notícia também que o nosso telespectador, vocês não vão comentar sobre o corrupto da Secretaria de Educação em Gravataí, Júlio Vargas de Gravataí, também está no sul.com.br.
Tá aqui, ó. É nosso destaque também. A polícia prendeu em flagrante um servidor da prefeitura de Gravataí que pediu propina a um empresário. A história toda tá aqui no Sul. Pode falar. Exatamente. O que aconteceu? Esse empresário venceu uma licitação, essas de emergencial, venceu a licitação e aí esse servidor foi para cima do empresário pedindo uma propina de R$10 mil, dizendo que era o valor porque ele que tinha feito, né, a intermediação e tudo mais. O empresário disse: eu não tenho R$10 mil, então passa para 5. E daí eles marcaram um encontro e a polícia foi avisada desse encontro e ele estava lá com uma linha de R$5 mil, recebendo então a suposta propina, porque o empresário não queria, e acabou então procurando a polícia pegou e prendeu em flagrante. Então a gente fala dos grandes corruptos, mas a corrupção começa assim, dentro das próprias prefeituras. Dona Carla... E assim, um homem de 62 anos, que feio, um homem velho fazendo essas bobagens. Né? Dona Carla, e eu quero linkar, só viu que eu gosto de linkar, né? Eu quero linkar com os magistrados do Peru que foram pegos negociando as sentenças lá, já se demitiu todo mundo, está todo mundo enganado. Eles combinavam as sentenças, os magistrados. Tinha uma associação lá dos magistrados, combinava as sentenças, gravaram, pegaram todo mundo e está todo mundo na cana. Amanhã a gente traz com mais detalhes, mas para linkar com a tua informação. Muito bem. E aí você demite essa gente, eles deixam esfriar, entram na justiça, a justiça determina a reintegração, paga os atrasados, os caras já saem ricos. Como Dantes no quartel de Abrantes. Olha esse recadinho aqui, Ruxão. Boa noite, bancada. Hoje tive o privilégio de ver o Ruxo ao vivo, na Avenida Venâncio Aires. Mais bonito que na tela. Um charme só, tipo Dom Juan, mexendo no cabelo e sabe que todos os olhares estão nele. Qual é o horário que o doutor Guilherme vai atender amanhã, essa... Carla, teu marido de horas vai atender amanhã? De manhã? Não, porque essa senhora achava um galão Falando em casamento, seu Mário, falando em casamento, eu vou encerrar minha participação antes dos aniversários. Eu vou falar em casamento. Tá. Porque um rapaz chegou a um monge e perguntou assim: monge, eu quero a vida eterna. E aí o monge, com aquela sabedoria, se virou para o seu discípulo e disse: casa. E ele disse: aí eu vou ter a vida eterna? Não, tu vai mudar de ideia ligeiro. Não vai querer mais a vida eterna. Pode, claro. Aí ela diz assim... Olha aqui, vocês não deixaram a ler todo... Foi eu que interrompi. Então, não, pode, Mari, tu tem 500 direitos na interrupção. Aí ela segue dizendo: assisto vocês todos os dias, adoro a irreverência do Chicão, a cultura do Marne, a perspicácia do Vitorino, programa informativo, leve, descontraído, imperdível, feito para pessoas inteligentes. Se todos os programas fossem assim, o mundo seria outro. Parabéns, abraços, Fernanda de Oliveira. Obrigada. Aí seria mais um, né? Dona Fernanda. Fernanda sabe das coisas. Que orgulho da Dona Fernanda. Marne Barcelos e os aniversários. Vamos, o primeiro aniversariante de hoje, Irineu Marinho. Irineu Marinho, pai de Roberto Marinho, criador do jornal O Globo. Hoje, Organizações Globo, que é a quarta maior ou quinta maior empresa de comunicação do mundo. A quarta rede de televisão, já foi. Que lugar está agora? Perdeu, tá? Parece que 26º ou 20º. Bom, mas até pouco tempo atrás era uma das 5 maiores do mundo, perdendo para as americanas. Não, já foi. Tá pertinho, não. Para derrubar o cara. NBC e CBS. Não. Pra que essa interrupção desnecessária? Ele sempre derruba. Deixa o Mário falar o que o Mário quiser. Aniversariante? Não. Se ele disse que era, então minha memória está atrasada. A.J. Cronin, Archibald Joseph Cronin, um grande escritor irlandês que produziu, irlandês ou galês, não me lembro exatamente qual é o país, mas produziu obras fantásticas. Ele era um médico e começou a escrever e lança livros e fez sucesso com os seus primeiros livros. Um dos seus livros mais notáveis chama-se A Cidadela, em que ele conta a história de um médico que fica rico, muito pobre, consegue terminar o seu curso, fica rico e fica impressionantemente vendendo injeções de água. Para as senhoras idosas que sentiam dores, ele dava uma injeção, a pessoa psicologicamente melhorava e tal. E aí, até o dia que sobe a cabeça, ele tem um amante e a mulher morre atropelada. Ele chega à conclusão de que ele
não valia nada, né? Esse viu a mulher morrer para ele ver que ele não valia nada. Ele via, ele desespero naquela hora, foi embora, clinicar praticamente de graça numa cidade do interior. Não me lembro se era Irlanda ou País de Gales, mas um dos dois países. Archibald Joseph Cronin, um dos grandes escritores, à mesma época de William Somerset Maugham, ou Morgan, como outros dizem, né? Que foi também um grande escritor, autor de Servidão Humana, um dos clássicos da literatura inglesa. George McGovern, político americano, foi senador, governador de estado e candidato à presidência dos Estados Unidos. Francisco de Sá Carneiro. Por uma estranha coincidência, no dia que esse homem morreu, eu era o primeiro-ministro de Portugal, eu estava em Lisboa. Esse homem, lá se diz, quando caiu o avião, despenhou o avião. Despenhou, vem despenhadeiro. Despenhou o avião. Um avião, um monomotor. Ele queria ir até a cidade do Porto e não havia avião de carreira naquele instante. Então ele vai lá e contrata um avião particular. Esse avião tinha problemas, levanta voo no aeroporto Portela de Sacavém, em Lisboa, e logo após cai. E eu nunca esqueci o nome da esposa dele, que era danesa, da Dinamarca, Snu Abecassis. Sabe que esse nome é tão diferente que eu guardei isso aí, foi no ano de 1980. Eu estava lá em Lisboa em 1980, vejam só. A minha maravilhosa cantora, que eu sei que a Magda Beatriz adora também, Vicky Carr. Adoro. Vicky Carr, ela tem uma música que ela gravou, ela cantando em espanhol, grande, do Tony Rennes, essa música eu acho lindíssima, com aquela pronúncia um pouquinho americanizada. Sotaque, né? Isso, linda a canção, né? O Atílio Anchieta, ex-futebolista. Atílio Genaro Anchieta. 70 anos de idade, hoje completando, nasceu em 1948, o tempo passa para todo mundo. O neto dele já está jogando no Grêmio. Já está jogando no Anchieta, né? Tinha um moço de... Posto de Neto? Sim, ele está com 70, né? Posto de gasolina com o nome dele, não tinha um posto Anchieta? Tinha, posto Anchieta e posto Figueiredo. Né? E tinha o posto do Teixeirinha. Também. O Teixeirinha tinha um posto que eu me lembro, que eu fui lá. Ricardo Corte Real, ator, humorista, compositor e publicitário brasileiro, completando hoje 66 anos, né? Lembra que ele fazia a Família Trapo? Era aquele garoto da Família Trapo, o outro está completando 66 anos hoje, né? A Dória Bria, lembram dela? Dória Bria, ela morreu num acidente de carro. Essa foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil, triatleta, ela fazia muitos programas de televisão, ela ensinava movimentos, etc., que faleceu naquela oportunidade. E a bela Ellen Roche, que agora recentemente fez a última novela da Globo, uma loira lindíssima, muito bonita. E boa casada com um amigo meu, Ricardo 39 anos. 39 anos. Chinesa. Ela foi casada muito tempo. 39 anos. São esses os aniversariantes. Muito bem. Ruxo. Eu tenho aqui um recado pro Ruxo. Olha aqui, Ruxo. Eu acho que se comprova essa. O que está escrito aqui também, porque... Boa noite. Ex-estagiário é muito bom de vaca. Comprei uma bicicleta na internet, mandei montar em uma oficina e paguei apenas R$100, diz a Carla aqui de Porto Alegre. Viu? A bicicleta que ele comprou a 180? A Carla está sendo muito injusta, porque eu informei aqui que eu estava atrás da minha quarta atividade física e investi muito nessa com amortecedores, 18 marchas, só não tem pedal. 45 dias, só não tem pedal. Se tiver pedal, eu vou botar uma foto no Facebook e vocês vão ver da bicicleta. Tu já montaste então a bicicleta? Lógico. Só falta os pedais. Já investi na montagem. Quanto tu pagou pela montagem? Não saiu barato, dona Maria, porque eu só faço serviços bons. Quero mandar um abraço. Mas que demora. Mandar um abraço pro nosso colega da Rádio Pampa, o Rafael Marconi, que hoje largou uma maravilhosa na internet. O Rafael Marconi tem uma criatividade assim incrível. Ele lançou uma pergunta no ar, viu? E acho que a mesa poderia tentar acertar. Vocês sabem qual é o apresentador de televisão que só paga as contas no mês de agosto? É o 8º Mesquita. Não. Ninguém merece estar trabalhando a esta hora. 1h15 da manhã. Essa bobagem. Muito bom, Marconi. 1h15 da manhã, alguém nos dando o prestígio de estar na nossa audiência. Olha aqui, eu vou dar uma notícia boa. Lembra do Frederic Barbieri, aquele rei das armas dos
Estados Unidos, lembra? Quando, no ano passado, metade do ano passado, quando chegou no Galeão aqui, aqueles montes de aquecedores de piscina e tinham rifles dentro, pois lá nos Estados Unidos ele foi condenado. Foi condenado a 12 anos e 8 meses de prisão e lá eles ficam... Lá eles ficam na cadeia, por tráficos de armas nos Estados Unidos. Segundo a decisão da Procuradoria Federal do Distrito do Sul da Flórida, ele exportou armas de fogo, munições e acessórios de armas para o Rio de Janeiro durante 5 anos e ninguém viu nos Estados Unidos. E ele, quando foi pego... Ninguém viu ele aqui. Né? Não, aqui ele não chegava, ele só mandava. Ele só mandava de lá? Só mandava, só mandava. Ele morava lá, ele tem residência lá. Coisinho, rapaz. Ele tem residência lá. E foi agora, em fevereiro desse ano, que eles fizeram um mandado de busca num galpão que é alugado para ele e tal, e na Flórida, e lá eles encontraram 52 fuzis, 49 já preparados para serem enviados para outros países com numeração raspada. Foram encontrados ainda 2.000 munições, material de empacotamento. E aí ele foi preso justamente um dia depois. Já que nós estamos falando de contrabando, você sabe que a polícia do Rio Grande do Sul e a Polícia Rodoviária Federal divulgaram um dado essa semana muito preocupante, quadruplicou a apreensão de armas. Maconha. De maconha, está aqui no nosso site. Mas está uma tese sobre isso. Por causa do Uruguai, por causa do Uruguai. Eles vão, compram no Uruguai, botam dentro do banco do carro. Exatamente. A polícia... Espera um pouquinho, no Uruguai não se compra maconha assim, tem que estar... Tem que ter... Não, senhor. Concordo contigo, né? Não, senhor, na farmácia tem que ter uma carteirinha do governo. Não, mas nós estamos falando de tráfico. Tem carteirinha. Tem maconheiro que tem carteirinha só pra vender. O Mário quer que ela peça licença para fumar uma maconha antes de trazer aí. Não vai dar certo. O que a liberação é que a liberação... Não falem juntos. A liberação do consumo lá estimulou que pessoas usassem para plantio medicinal e como a gente sabe, como em tudo que é no mundo, as pessoas vão para o descaminho. E aí duplicou, Gustavo, traz um número extraordinário. Não, o número, a Polícia Rodoviária Federal... O que nós aprendemos, dona liberado no ano passado. Só para ver um número. O que nós aprendemos o ano inteiro, o ano passado, só até julho nós já aprendemos o dobro. É assustador. É assustador. Uma vez e meia. Olha aqui, ó, o Marcelo Denilson, acho que ele está um pouco irritado com a gente. Com a gente? Boa noite. Eu vejo todos se derramarem em elogios à ministra Laurita, como se ela fosse um arauto da justiça. Não vamos esquecer que ela deu um habeas corpus para um médico estuprador. Mas me esqueci, ele é rico. E acho que estupro é menos grave comparado à corrupção. Marcelo, ninguém falou. Ninguém deusou, a gente deu uma notícia aqui, né? Não sei, Marcelo. Acho que a gente é muito competente, então está muito enfático. A Bolsa Internacional, que avalia o preço dos jogadores, entendeu que o Neymar perdeu quase 30% do seu preço depois da Copa do Mundo. Os franceses do PSG estão quicando de bravos. O engraçadinho é que disse o seguinte: é bom para vocês aprender o que é comprar o carro de vocês aqui. Essa foi muito boa. Dona Magda, como eu trouxe a notícia semana próxima que passou, sobre os habeas corpus que estavam entrando lá, tentando salvar o presidente Lula, a defesa... O que é, seu Mário? Provoquei riso no seu Mário. É que o Mário Barcelos falou que a sua gravata hoje, ela tá chapolim. O que é chapolim? É brilhosa, assim, de festinha. Mas eu não falei nada. Falou, só falou baixinho. Assume. Eu volto à notícia. Eu volto à notícia. Abstrai, as dele aqui são bonitas. Eu volto à notícia. A defesa do ex-presidente Lula protocolou no STF. Protocolou. Que não seja aceito nenhum habeas corpus que não seja da defesa constituída do ex-presidente. Sim, portanto, é verdade. Ele manifestou desinteresse processual para que evite aquilo que nós toda semana entrou caiu para o relator. Exatamente. Chatice. E como não tem fundamento jurídico nenhum... Desde a prisão dele são 256. Olha aqui, isso enoja o próprio judiciário. Qualquer muquirana aí que quer a liberdade do Lula. Bom, Marne, a dona Lídice mandou um e-mail especificamente para ti. Ontem só consegui assistir ao programa da meia-noite, então não consegui enviar um e-mail ao senhor Marne.
que o senhor Marne falou, e tu também, sobre a Rádio Farroupilha, rádio novelas, etc. Adoro rádio. E lembrei de perguntar a ele mesmo, mais moço, se conheceu o ator, declamador, dramaturgo Luiz Carlos Magalhães. Claro, eu conheci. Claro. Eu conheci Luiz Carlos Magalhães, e morreu há pouco tempo. Sem modéstias, era meu tio, olha que legal. Era meu tio, irmão de minha mãe, foi diversas vezes homenageado em Porto Alegre, é verdade, onde viveu muitos anos. Gostaria de uma palavra dele sobre esta pessoa que marcou época no teatro e também na rádio. O Luiz Carlos Magalhães, nós trabalhamos juntos na antiga Rádio Farroupilha, e ele era radioator, e um bom radioator naquela época, em que se pegava, cortava-se o coco, deixava ficar seco para fazer o barulho de pata de cavalo. Sonoplastia e sonoplastia. A caixa cheia de areia. Deixa ele concluir, porque aí, por exemplo, a água tinha uma torneira, nunca esqueceu a torneira. Os relâmpagos era folha de zinco. Fazia folha de zinco. Mas é impressionante. Mas a verdade é que é uma época muito boa. Me lembro, 22º andar da Galeria do Rosário. 22º andar da Galeria do Rosário. Eu subia naqueles elevadores e tal. Aquela satisfação, eu tinha 18 para 19 anos, né? Só? É isso aí. Chegamos então ao final do Atualidades Pampa do Rabicho, da meia-noite. Mas amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, todos nós estaremos aqui lépidos, fagueiros e felizes com o novo encontro que teremos com você. Beijo, durmam bem. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.